teremos agora mais uma apresentação. Nós convidamos o representante da equipe da Vale para apresentar o projeto Aumento da Capacidade de Reforma dos Componentes. Vamos receber a equipe da Vale com os aplausos de vocês. O mundo evolui a todo instante e com ele evoluem os valores. Hoje, respeito e equilíbrio são tão fundamentais para o progresso quanto os minérios. E o único desenvolvimento viável é aquele que é realmente sustentável. É dessa forma que queremos construir o futuro, de olhos e ouvidos abertos às novas ideias e formas de ver o mundo. Investindo e apostando no desenvolvimento das pessoas e comunidades. Sabemos que um futuro melhor não se constrói a nossa mão. Por isso, nessa jornada, vamos caminhar juntos, buscando novas e melhores rotas sempre que o mundo muda de direção, mas mantendo um único norte: o respeito à vida. Boa tarde, nós somos da Vale e trabalhamos na mina do Cauê, em Itabira. A nossa gerência é a gerência de oficinas, planejamento e gestão de ativos Sudeste. Ela é responsável pela reforma de peças e componentes dos equipamentos de mina e de usina. A nossa oficina é responsável, é a oficina de subconjuntos mecânicos, e ela é responsável pela reforma de componentes do trem de força dos equipamentos. Os nossos clientes são todas as minas do sistema sul do sistema sudeste da nossa companhia. E o nosso projeto, ele é o aumento da capacidade de reforma de componentes que teve início em março de 2014. Os objetivos desse projeto era aumentar a produtividade da oficina e reduzir o lead time de reforma de componentes. Só para a gente entender, a gente estava trabalhando, considerando todos os componentes que eram reformados nessa oficina, a gente estava com cerca de 58% sendo feito internamente na oficina da Vale e 42% estava sendo enviado para os nossos fornecedores. E como a reforma no fornecedor é um pouco mais cara, estava proporcionando um aumento na produção de minério na nossa diretoria. Essa oficina, se a gente for entender a demanda dessa oficina, cerca de 45% dos componentes reformados é um componente chamado comando final. O que é o comando final? O comando final é a roda do equipamento, é o que faz o equipamento de mina se locomover. Aí, para a gente entender um pouco essa questão dos custos, este comando final, em média, custa no nosso fornecedor cerca de R$205 mil para poder reformar uma peça apenas. Ao passo que na nossa oficina custa em torno de R$55 mil, então é cerca de 73% mais barato fazer internamente. Falando só do comando final, a gente estava reformando, até antes do projeto, cerca de 75% dos componentes internamente e 25% externamente. Esse gráfico ele mostra o nosso aproveitamento da mão de obra transformada em componente antes do projeto, que estava em torno de 71%. O nosso lead time, que estava em torno de 86 dias, e também estava bem estável, como esse gráfico pode nos mostrar. Aí vem o nosso projeto, né, que era aumentar a produtividade e reduzir o custo de produção de minério da nossa diretoria. Boa tarde. Tendo em vista, então, essa oportunidade de aumentar a produtividade e reduzir o custo da nossa diretoria, a nossa oficina ela se tornou um centro de capacitação através da prática do VPS, com o apoio da nossa diretoria de melhorias operacionais. E aí, o que é o VPS? É o nosso sistema de produção
que conduz a jornada pela excelência e melhoria contínua, de modo a alavancar os resultados operacionais e garantir a sustentabilidade dos resultados do nosso negócio. Então aí, para dar início ao nosso projeto, a primeira fase foi investir em capacitação da equipe, com o objetivo de nivelar os conceitos e o conhecimento de todos na metodologia do Lean. Então, a primeira capacitação foi o pensamento enxuto, um treinamento ministrado para a liderança, com foco nos conceitos do Lean, principalmente nos 7 desperdícios que estão presentes na rotina do trabalho. Um segundo treinamento, este realizado com toda a equipe envolvida na reforma do comando final, foi o de alta concordância, que tem um foco no 5S funcional, através das condições normais e anormais e padronização da atividade. Já neste momento, começaram a surgir, então, kaizens simples, mas que tiveram resultados na rotina da equipe. Aqui a gente tem um exemplo de um kaizen realizado no carrinho de ferramentas dos mecânicos, onde antes era difícil localizar a ferramenta e eles aplicaram então os conceitos do 5S funcional, definindo a condição normal do carrinho, o que contribuiu aí na localização da ferramenta no momento da atividade. Um segundo treinamento que foi feito também junto com a equipe foi o de solução de problemas. Este treinamento ele tem um foco grande na eliminação das perdas que existem dentro do processo, aliado ao método de solução de problemas, que a gente utiliza o A3. Então, também, posterior a este treinamento, outros kaizens foram feitos na oficina pela própria equipe. Este aqui a gente trouxe um exemplo de um kaizen que resolveu um problema do desperdício de movimentação dos mecânicos. Eles utilizam essa cinta na reforma do comando final e antes havia um deslocamento de aproximadamente 120 metros para eles buscarem essa cinta. Então trouxeram a cinta para próximo do posto de trabalho, reduzindo significativamente essa movimentação. Aí nós partimos para o mapeamento do fluxo de material e informação do nosso processo, com o objetivo de identificar como o nosso comando caminhava dentro do processo e quais eram os principais problemas, quais eram os principais desperdícios que a gente tinha no processo que afetava a reforma do comando. Então aqui são alguns. A gente destaca aqui os componentes aguardando o material, ele ficava estagnado, aguardando que o material chegasse para dar continuidade em sua montagem. Aí nós desenhamos então a condição ideal do nosso processo, que seria como que a reforma do comando deveria acontecer num fluxo contínuo, num sistema enxuto, de forma a eliminar todas as estagnações que poderiam ocorrer dentro do processo. Então, tendo em vista a situação atual que estávamos e o que seria uma condição ideal, nós fizemos o mapeamento da nossa condição meta, traçando aqui alguns objetivos que queríamos alcançar até dezembro de 2014. Então, aqui, tratando lá aquele problema que eu citei do componente aguardando o material, um dos objetivos era a implantação de um supermercado dos itens básicos. Bom, vamos conhecer como era feita essa reforma, né, antes do projeto e após o projeto. Antes do projeto, a gente formou 5 comandos simultaneamente. Cada comando desse eram 2 mão de obras que trabalhavam em todo o processo. Então, eram desmontados esses componentes, colocados nas bancas, né, utilizando as mesmas ferramentas, a mesma talha, assim causando um certo desperdício e um tempo de espera. Depois os componentes eram todos lavados em nosso lavador industrial, que é de uso de toda a nossa gerência, criando uma enorme fila, né, e também perdendo tempo, obtendo atrasos. Depois os componentes lavados, eles voltavam para a área onde eram preparados, né, era feita a peritagem de todos os componentes, era feita solicitação de material de peças,
esse componente é enviado para o armazém para aguardar a aprovação do material, a chegada desse material e logo após a programação para a montagem desse componente. Então, qual que foi a nossa primeira mudança? Foi uma mudança drástica em nosso layout. Logo após, fizemos demarcações e situações de condição normal e anormal, para quê? Para facilitar a vida de nós mecânicos. Logo depois, criamos nossos armários de peças de Kanban, que são vedações e peças de alto giro, né, que ficam na oficina para a gente poder montar alguns subconjuntos desse comando final. Logo depois, a gente dividiu a nossa célula em 7 subcélulas, onde a primeira subcélula é a desmontagem inicial, a segunda subcélula é a desmontagem do carrier, a terceira subcélula é a desmontagem do freio, a quarta subcélula é a montagem do freio, a quinta subcélula é a montagem do carrier, a sexta subcélula é a montagem final. Temos também a subcélula que é comando fora do fluxo, que é componente pequeno porte e componentes que a gente não conseguiu engajar no fluxo. Bom, vindo todas essas melhorias, a gente começou a fazer um fluxo semi-contínuo. Como funcionaria esse fluxo semi-contínuo? O componente vem para a desmontagem inicial, o componente é desmontado, né? Os seus subconjuntos vão para as suas subcélulas de desmontagem, onde são desmontados, logo após são enviados para a lavadora pro seco, né? Como podemos ver, né? Não mais ocasionando uma fila, né? Isso a gente dá um exemplo de um comando girando no fluxo. Depois deles lavados, eles voltam para suas subcélulas de desmontagem, onde é passado por toda uma peritagem, né, das peças, é feita a preparação dessas peças e logo após são enviados para suas subcélulas de montagem, onde é feita a montagem desses componentes, logo após o teste desse subconjunto, e esse comando final ele é enviado para o armazém parcialmente montado. Então, depois que a gente dividiu essas 7 subcélulas, a gente conseguiu visualizar algumas melhorias que facilitaram muito a nossa vida. Por exemplo, cada subcélula ela tem o seu painel de ferramenta com as ferramentas específicas a serem usadas somente naquele posto. Assim, o mecânico não precisa mais procurar ferramentas no carrinho ou se locomover. As ferramentas estão bem próximas ali. Tivemos também uma outra melhoria significativa, que foi que a gente tinha um teste hidráulico principal em nossa oficina, que é esse aqui. Então, além de testa os subconjuntos do comando final, testamos transmissões, conversores, bombas, válvulas, uma grande massa de componentes. Então, esse teste também é muito disputado na oficina. Então, a gente conseguiu adaptar num teste móvel, né, que fica próximo aos subconjuntos do comando final a serem testados, assim facilitando muito a vida do mecânico, que não tem mais que se locomover até o teste, né? Assim a gente tendo menos desperdício no processo. Depois disso tudo, a gente começou a capacitar a nossa equipe no trabalho padronizado, que o foco na padronização das subcélulas de trabalho através do detalhamento dos elementos e elaboração das instruções de trabalho. Então a gente começou a colher dados de todas as nossas subcélulas, né? E criamos as nossas instruções de trabalho, que nada mais é do que o passo a passo da atividade, né? Com o tempo médio de execução, assim o mecânico pode acompanhar bem o que ele está fazendo, né, sem ter necessidade de sair para buscar alguma informação técnica. E agora em janeiro de 2015, né, a gente conseguiu fazer com alguns comandos finais o fluxo contínuo. Seria o seguinte: o comando viria para a desmontagem inicial, e seria desmontado, os seus subconjuntos iriam para as suas subcélulas de desmontagem, onde seriam desmontados, logo após enviados para a lavadora pro seco, seriam lavados, retornariam para as suas subcélulas de desmontagem para fazer toda a peritagem, a preparação, depois logo iriam para as suas subcélulas de montagem, a gente usaria fazer a montagem de subconjunto com o nosso material nos armários Kanban, e logo depois eles iriam para a subcélula 6. Ao invés de almoxarifado, ele é subcélula 6. Então a gente montaria esse comando final e enviaríamos para o nosso cliente. Então esse comando não mais foi para o armazém para aguardar a aprovação, para aguardar a chegada do material e para aguardar a programação de montagem do mesmo. Então a gente diminuiu bastante o lead time desse componente. Pessoal, vou falar agora um pouco dos resultados, né, que a gente conseguiu com a aplicação desse trabalho. Somente na célula de comando final, que é responsável pela reforma, nós realizamos mais de 80 kaizens, somente nesse período de implantação do projeto.
Outros resultados que a gente vai apresentar é a redução dos desperdícios. 45% das atividades que eram realizadas antes na reforma dos comandos finais não agregavam valor ao nosso produto, né? Depois da realização do nosso projeto, verificamos que 22% ainda não agregavam. Nós conseguimos reduzir, então, em 51% o número de desperdícios na reforma dos comandos finais. Verificamos também a evolução, né, deste gráfico de aplicação da nossa mão de obra. Antes do projeto, nós aproveitávamos 71% da nossa mão de obra. Depois do projeto, verificamos que 88% da mão de obra é aproveitada na reforma direta dentro do componente. Conseguimos aumentar em 23%. Outro aumento de capacidade de produção. Nós fizemos uma comparação entre os primeiros meses do ano de 2014 e 2015 e conseguimos verificar que nós tivemos um aumento de 12%, né, na capacidade produtiva. Conseguimos também aumentar o número de reformas internas. Antes do projeto, 25% dos componentes eram enviados para a reforma externa. Depois do projeto, 7% somente foram enviados. Nós conseguimos aumentar em 24% a nossa capacidade de reforma interna. Conseguimos também reduzir o lead time. Antes, o lead time médio entre as etapas de desmontagem e montagem era de 86 dias. Depois do projeto, esse lead time passou para 31 dias. Então, nós conseguimos reduzir em 64%, né, o lead time da reforma do comando final. Outro ganho que a gente teve também foi a maior estabilidade, né, do nosso lead time. A gente pode ver no gráfico, ele também se comportou o tempo todo, né, abaixo da linha de referência, a linha média do período anterior. E essa foto aí, gente, representa uma das maiores lições que a gente teve com a implementação desse trabalho, que é com a motivação e a participação de todos os membros da equipe, a gente conseguiu alcançar o sucesso que a gente está apresentando aqui hoje. Muito obrigado, boa tarde.